Quer que eu... Vou desligar aqui então, tá? Você desliga aí? Porque no final da aula é que eu ponho as bichinhas. Pode começar? Pronto, valeu. Tá ligado já? Então vamos. Galera, boa noite. Bem-vindos. Mais uma aula de História do Brasil. Até porque na sua prova só cai História do Brasil. Então nós vamos dar continuidade. Lembrando, fazendo a ligação com a última aula, nós ainda estamos no período de Brasil Colônia. Nós estamos no finalzinho, dando uma recapitulada rápida aqui, para quem pegou bonde andando. A gente já começou, desde o descobrimento, na verdade, se você der uma olhada, quem perdeu alguma aula, depois pega as aulas gravadas, nós começamos um pouco antes, a gente começou do período das expansões marítimas, lembra? Grandes navegações, que é o único assunto de história geral que cai na outra prova. Aí nós viemos no ciclo do pau-brasil, passamos pelo ciclo do açúcar e ciclo do ouro. E na aula passada, o ciclo do ouro já tinha entrado em crise. Lembra? Derrama, aquelas coisas todas. E, inclusive, chegaram a ocorrer algumas revoltas no final do século XVIII, especialmente a Inconfidência Mineira, fruto da crise do ouro mesmo, e a Conjuração Baiana, que aí nós até fizemos umas questões aqui em sala de aula sobre as revoltas coloniais. Eu aproveitei e coloquei outros do açúcar. Tinha Beckman, Mascates, bacana? E na aula passada, gente, quem tá lembrando, fazendo um link, eu iniciei essa aula que está aqui no quadro, período joanino. E aí eu vou precisar da ajuda e da memória de vocês, porque já foram dados alguns pontos que eu vou apenas relembrar. Beleza? Então vamos lá, gente. Período joanino é aquele período do século XVIII, quando o rei de Portugal, Dom João, fugindo de Napoleão, vem para o Brasil, vem se instalar aqui no Brasil. Aí agora eu vou precisar de vocês para dar continuidade exatamente de onde nós paramos na aula passada. Vamos lá. Assim que ele chegou aqui, ele fez a abertura dos portos. E isso já foi dito. Certo? Vai falando aí, galera. Ele fez a abertura dos portos, onde acaba com o pacto colonial. Ele faz isso para poder fazer comércio com a Inglaterra daqui do Brasil, porque não podia. Joia. Logo depois, ele faz esse tratado de comércio e navegação. Foi? É um tratado, para quem lembra, que dá prioridade para os produtos ingleses. De forma mais simples, todo produto que vem, fora do Brasil, claro, tem que pagar imposto. Só que esse acordo feito com a Inglaterra, dizia que se o produto for inglês, ele vai pagar um imposto menor. Então, ou seja, ele facilita a entrada de produtos ingleses, a prioridade. Inclusive, eu até fiz um comentário com vocês, não sei se vocês lembram, que quando o Dom João veio para cá, para o Brasil, lá em 1808, ele acabou com o alvará de 1750, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Quer dizer, a partir dessa data aqui, pode ter manufatura, mas lembra que isso não adianta muito, porque apesar de poder, ele dá prioridade para os produtos ingleses, aí não tem como a gente concorrer com produto inglês. Então seria mais ou menos assim, você pode fazer manufatura. Ô, eu tenho condições? Não. Não adianta muita coisa. E aí a parte que eu não tô lembrado é se esta aqui foi. Então foi aqui que parou, que eu vou começar agora. Então vamos lá, acabou assim, ó. A corte portuguesa está morando aqui no Brasil, fruto lá da perseguição de Napoleão. Chegando aqui no Brasil, olha o meu dedinho, foram feitas algumas mudanças, como a abertura dos portos, colocou o Banco do Brasil, fez uma série de coisas. Não é no Brasil todo, essa série de mudanças é feita especificamente no Rio de Janeiro, que é a capital, que é onde estava a corte. Show! Deu prioridade para os produtos ingleses, e aí começa daqui a aula de hoje. Então eu vou terminar o assunto todo, a gente vai até a independência, e aí nós vamos passar as questões sobre esse assunto aqui para vocês. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece, gente? Vamos lá. Em 1810, ele queria Dom João, rei de Portugal, que está aqui no Brasil, chamado Príncipe Regente de Portugal, ele dá prioridade para os produtos ingleses. Tá, passa 1912, 13, 14, quando chega em 1815,
ocorre um probleminha. Gente, eu já falei para vocês que o que cai na tua prova é só história do Brasil. Mas em alguns momentos a gente tem que falar de história geral para poder entender o assunto de história do Brasil. Acontece o seguinte, gente, quando Dom João veio para cá, todo mundo lembra que ele veio fugindo de Napoleão. Porque ele não quis obedecer, bloqueio continental, papapá. Tá. Então ele veio para cá, Napoleão invadiu Portugal e Napoleão continuou a expansão dele lá pela Europa, que não interessa pra gente. Então como é que Napoleão acabou se lascando lá na Europa não interessa pra gente que não está na sua prova. Mas o que vocês têm que saber é que em 1815 Napoleão é preso, ou seja, ele, naquelas expansões dele, só para efeito de curiosidade, ele vai tentar invadir a Rússia, quebra a cara, mas vamos para o que interessa. Napoleão enfraquece, a França é invadida por vários países e Napoleão é preso. Tá, claro, ele ainda vai preso, foge da prisão, é preso de novo, mas vamos ao que interessa. Napoleão é preso. E daí? Assim que fazem a prisão de Napoleão, olha o que eu vou escrever de vermelho aqui. Em 1815, tá? Estou em 1815. Assim que o Napoleão é preso, lá na Europa, fazem uma reunião chamada Clécio, mas isso é de história geral. Eu sei, mas eu preciso explicar isso para você entender o que vai acontecer no Brasil. Lá na Europa, depois que prende Napoleão, faz uma reunião chamada Congresso de Viena, uma reunião dos países que se juntaram para prender Napoleão. E basicamente, eu não vou dar os detalhes, só a parte que interessa para o Brasil. Basicamente, o que decidem os países europeus que derrotaram a França, o que decidem nesta reunião que é feita lá na Europa? Decide o seguinte: vamos voltar tudo como era antes de Napoleão. Fala de forma mais simples, Clécio. É simples. Napoleão, ele está perguntando aqui se Napoleão foi preso nessa data. Batalha de Waterloo, sim, é onde teve a prisão definitiva. Porque o Napoleão, quem é que perguntou aqui? Ai, sumiu. É porque o Napoleão ele foi preso uma vez, foi para a ilha de Elba, foge, volta, governa 100 dias, aí ele é preso em 1815, na Batalha de Waterloo, onde ele é preso definitivamente numa ilha chamada Santa Helena. Aí fica lá até morrer e apodrece. Que inclusive matam ele. Mas não interessa agora. Congresso de Viena diz o seguinte, olha só que barato. Todas as dinastias, todos os reis, os monarcas que Napoleão tirou do poder, devem retornar ao poder. Ou seja, volta tudo como estava antes. Os países que Napoleão acabou o absolutismo, volta ao absolutismo. Então, Clécio, Congresso de Viena é uma reunião para voltar às mesmas coisas que estavam antes de Napoleão. É uma reunião de países conservadores, quer que retorne o absolutismo, quer que volte. Tá, agora vamos para a história do Brasil, o que se interessa pra gente? Oxe, Dom João veio para cá por causa de Napoleão. Cadê Napoleão? Tá preso. Se tá preso, o motivo de Dom João vir para cá não existe mais. Então, teoricamente, o que Dom João pode fazer? Voltar para Portugal. Mas você pode falar, tá, Clécio, ele só pode, mas se ele quiser continuar morando no Brasil, pode, né? Aí é que começa o problema. Não foi feita uma reunião na Europa chamada Congresso de Viena dizendo que todos os reis que Napoleão tirou do poder devem retornar ao trono. Aí se Napoleão tiver matado o rei, tá, então volta pro trono o filho, o herdeiro, o parente, alguém da dinastia. De acordo, olha o que eu vou falar, hein, que agora é Brasil. De acordo com a reunião que ocorreu em 1815, chamado Congresso de Viena, Dom João VI deveria retornar para Portugal. Estão comigo até agora? De acordo com essa reunião, ele deveria retornar. Vamos ver se vocês matam. Ele volta em 1815? Não. Ué, então ele vai desobedecer isso aqui? Por quê? Porque ele é desobediente. Não, gente. Dom João faz o seguinte, era para voltar. Só que ele não volta. Ele fala assim, ó, eu, Dom João, não quero voltar. Ah, o que foi? Se apaixonou por alguma mulata aí? Não. Eu não quero voltar por um motivo. Dom João dá uma explicação. Só um parênteses, eu vou ter que de novo citar uma parte de história geral. Quando Dom João veio para cá, gente, ele veio fugindo de Napoleão, mas depois que ele veio, Napoleão invadiu Portugal. Não vou desenhar aqui agora não, mas se você visualizar o mapa da Europa, para a França poder entrar em Portugal, ela teve que entrar antes na Espanha. Então a França invadiu a Espanha e Portugal. Só que o rei de Portugal, Dom João, ele fugiu para cá. O rei da Espanha, ele fugiu para suas colônias também? Não. Então olha o barato. Enquanto Dom João estava aqui no Brasil, fazendo a abertura dos postos, a metrópole Espanha tinha sido invadida pela França. Então as colônias espanholas, que são as províncias que fazem fronteira aqui com o Brasil, estavam, teoricamente, sem metrópole. Por causa disso, começou a pipocar nas colônias espanholas
processo de independência. Os que formariam os países hoje, que é Argentina, Paraguai, Bolívia, tá? Esses países começaram a ficar independentes. Por que começaram a ficar independentes? Porque sua metrópole, Espanha, estava invadido pela França. O que interessa para o Brasil? O que Dom João pensou? Se eu, Dom João, voltar para Portugal agora, eu, Dom João, estou com medo que com o Brasil aconteça a mesma coisa que aconteceu com as outras colônias. Então eu, Dom João, não quero voltar porque eu estou com medo. Se eu voltar, o Brasil fica independente. Então, para garantir que o Brasil continue a pertencer a Portugal, eu, rei, tenho que ficar aqui. Beleza, só que o pessoal de Congresso de Viena falou, Dom João, só que tem um problema. Ele falou, qual que foi? Rei não pode morar na colônia. Aqui na sala você deve estar pensando, ei, mas Dom João está aqui desde 1808. Não, você estava aqui, Dom João, num caráter excepcional. Esse caráter não existe mais. Então, Dom João, você só tem duas saídas. Saída 1, ou tu volta para Portugal para cumprir o que a reunião na Europa falou, ou transforma o Brasil em independente. Dom João falou, não, independente eu não quero. Então volta. Voltar eu também não quero. Não é que o danado achou um terceiro caminho? Aí falou, Clécio, se tem um meio termo? Tem. Ele falou, já sei. Não vou voltar para Portugal. Show. Mas não vou transformar o Brasil em independente. Você vai fazer o quê, meu pai? Em 1815, Dom João transforma o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves. Deixa eu apagar aqui. Clécio, explica porque eu não sei o que significa isso. Vou explicar. Em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido. Pergunta, e o que é Reino Unido? É como se o Brasil, a partir de agora, fosse um reino de Portugal, fosse uma extensão territorial de Portugal. Isso aqui agora não é mais colônia, é uma parte de Portugal. Eu vou brincar com vocês, mas não escrevo isso no caderno não, tá? É como se Portugal fosse um país e o Brasil fosse um estado do país Portugal. O único problema é que é um estado com um oceano no meio. Entenderam, né? Mas então isso aqui é uma parte de Portugal. Aí o rei pode ficar aqui? Pode, porque isso não é colônia. Mas olha a sacanagem. O Brasil, então, a partir de agora, deixou de ser colônia. O colonialismo some agora. Lindo! No entanto, a gente não é independente. A gente não é colônia, mas ao mesmo tempo não é independente. A gente é o quê? A gente é um Reino Unido de Portugal. Entenderam, gente? Então, em 1815, o Brasil ele é promovido, se é que eu posso falar assim, Reino Unido. Não é independente ainda, mas já não é colônia. Ele é promovido a Reino Unido de Portugal, uma extensão de Portugal, e Dom João continua aqui. Ah, então ele não volta, não. Não, mas olha barato. Eu não volto, eu fico aqui para garantir que o Brasil não fique independente, e ao mesmo tempo, de certa forma, eu obedeci o Congresso de Viena. Como, Dom João? O Congresso de Viena fala que o rei tem que estar no seu país. Eu estou no meu país. Tá? Qual é o seu país? Esse aqui, ó. Reino Unido de Portugal. Beleza. Tá perguntando aqui o Arthur o seguinte, quando o Brasil se torna Reino Unido de Portugal, é agora. Na prática... Ai, meu pai, sumiu. Na prática... Realmente o Brasil deixa de ser colônia ou somente na capital e em locais importantes? Beleza, quem é? Arthur. Arthur, é o seguinte, em 1815, oficialmente, o Brasil perde o status de colônia. O Brasil todo. Agora, respondendo tua pergunta, Clécio, na prática, isso aconteceu? Então, pequeno Arthur, né? É, Arthur. Na prática, o Brasil aqui, quase que, nessa época, tá? Quase que resumia-se ao Rio de Janeiro, né? Porque o resto do Brasil, inclusive vai dar um problema aqui, ó. Aqui, ó. O resto do Brasil segue o que o Rio de Janeiro determinar. Então, na prática, quer dizer o seguinte, Arthur, a partir de agora isso aqui não é colônia, tá? Mas é a galera que tá morando aqui. Vamos supor, eu sou um senhor de engenho. Mudou o quê? Nada. Eu continuo produzindo açúcar, continuo tendo que dar satisfações ao rei, só que o rei, em vez de estar lá, está aqui, continuo tendo que dar satisfação ao coroa. Então, na prática, minha vida continua a mesma. Arthur, para a maior parte da população, isto não mudou a vida em nada. Isso aqui muda só para o governante, para a elite. Para a maior parte da população, isso não fez a menor
diferença, mas a gente perdeu o status de colônia. Então agora nós somos um país chamado Portugal, ou melhor, fazemos parte de um país chamado Portugal. Podemos fazer comércio, que já fazia com todo mundo. Então olha o dedinho. Aqui, abertura de portas, acabou o pacto colonial. Aqui acabou o colonialismo. Beleza, gente? Brasil virou Reino Unido de Portugal. Joia, coisa linda. Acabou? Não! Gente, não é que 2 anos depois rolou uma baixaria lá em Pernambuco? Só fazer uma perguntinha aqui. Eu não sei se alguém em casa, se tiver, responde aí. Se tiver alguém de casa de Pernambuco me assistindo. Se tiver, fala. Aqui na sala tem alguém de Pernambuco? Não. Vamos ver se vocês estão lembrados. Já rolou alguma bagunça aqui de Pernambuco aqui na sala? Fala aí, o quê? Insurreição pernambucana. Guararapes está dentro da insurreição pernambucana. Teve uma de comerciantes. Os mascates em Pernambuco. Já vou te adiantar, aula que vem, que é na semana que vem, vai rolar uma briga feia em Pernambuco com Dom Pedro I. Pernambuco é um estado que se fala, nossa, povo briguento. Não, é porque Pernambuco, vocês lembram que na época do açúcar era o top. Lembra as capitanias? Pernambuco e São Vicente? Quando o açúcar entrou em crise, Pernambuco virou... Então Pernambuco já possuía uma certa autonomia econômica na época do açúcar. Tá, Clécio, mas vamos para essa bagunça aqui. O que foi a Revolução Pernambucana? Essa é a última, vamos ver se vocês estão acostumados com essa palavra, é a última revolta emancipacionista do Brasil colônia. O que é isso? Revolta emancipacionista. Que quer emancipação, que quer independência. Igual a Inconfidência Mineira, igual a Conjuração Baiana. Tá, mas por quê? Como? Então vamos lá. Então, primeira coisa, gente, escreve aí, que eu vou explicar o que é. Isto é uma revolta emancipacionista. Então, primeira coisa, uma revolta que acontece em Pernambuco, mas que quer se separar de Portugal. Mas por quê? Então, vamos explicar. Gente, aconteceu um probleminha. Quando Dom João veio para cá em 1808, o Arthur até perguntou um negócio aqui. A mudança foi feita no Rio de Janeiro. E agora, em 1815... o Brasil deixou de ser colônia. Criou-se uma expectativa, exatamente o que você perguntou, Arthur, de que o Brasil, não o Rio, o Brasil iria mudar. O que mudou? Nada. Ao contrário, piorou. Porque com a presença de Dom João aqui, eu já estou dando os motivos da revolta pernambucana. Revolução Pernambucana. Com a presença de Dom João aqui, ele aumentou o número de cargos, aumentou o número de portugueses nos cargos públicos. Eu acho que eu comentei isso aqui na sala, vê se eu comentei. Quando ele veio para cá, ele não veio sozinho, ele trouxe uma corte. Falei isso? Próximo de 15 mil pessoas que veio para cá. Então, ele praticamente pegou todos os cargos públicos e colocou português. Quem era brasileiro? Se ferrou, tá? Pior ainda, ele está no Rio de Janeiro. As outras províncias têm que pagar um imposto para o Rio de Janeiro. Então, peraí, Pernambuco se revoltou porque, quase todos os cargos públicos são ocupados por portugueses. Os impostos aumentaram por causa do Rio de Janeiro, que eu tenho que manter a corte lá. 3, Pernambuco, apesar de eu já estar no século XIX, Pernambuco ainda vivia do açúcar. Tá certo que o açúcar nessa época não valia muita coisa, mas vivia do açúcar. Para piorar a situação, em 1816, exatamente um ano antes, rolou uma grande seca em Pernambuco, onde o açúcar produziu quase nada. Então a revolta é o seguinte, eu tô em Pernambuco, rolou uma seca, a crise aqui piorou porque o açúcar quase que parou de vender. Todos os cargos públicos estão sendo ocupados por portugueses. Os impostos aumentaram para manter a corte no Brasil. Pergunto, que lucro eu tenho, Pernambuco, de continuar sendo de Portugal? Então o que eu quero? Me separar. Então estourou uma revolta em Pernambuco querendo se separar de Portugal devido aos excessos dos impostos, aos privilégios dados aos portugueses, a uma questão climática que havia ocorrido num ano antes, gerou uma crise econômica. Eles quiseram se separar. Coisa linda, e para a prova de vocês, coisa fácil de responder o que eu vou perguntar agora. Como é que acabou isso? Isso aí é a pergunta mais fácil, tanto que dificilmente aparece uma prova. É resultado de uma revolta. Porque os resultados são quase sempre os mesmos. Fala aí, como é que acaba a Revolução Pernambucana? Dom João reprime violentamente os líderes dessa revolta. Vários são presos, outros são degredados, outros condenados à morte e nada muda. Pernambuco se emancipa? Óbvio que não. Pernambuco continua sendo, mas é a última revolta emancipacionista que tem aqui.
Beleza. A outra aqui, vou citar ele, está falando aqui o Matheus. Questão Cisplatina e Guiana Francesa. Joia, Matheus. Vou falar aqui depois do Porto. Deixa eu já falar agora, já que o Matheus já perguntou, e essa mais pra frente. Gente, quando o Dom João está aqui, alguns acordos foram feitos. E dois, eu ia deixar, Matheus, para falar isso na pergunta, para ensinar vocês como responder um peguinho, mas vamos já direto. Dois aconteceram agora. Foi o seguinte. Quando o Dom João veio para cá, o rei de Portugal ficou no Brasil. O rei da Espanha não veio para cá. Por isso que as colônias espanholas começaram a ficar independentes. Nessa época, existia uma região que fica ao sul do Rio Grande do Sul. Na época era chamada de Colônia de Sacramento, que era da Espanha. Perfeito. Só que com a vinda de Dom João para cá, e a Espanha tinha sido dominada pela França, lembra? Essa colônia de Sacramento, Dom João conseguiu fazer um acordo com a Espanha, e essa colônia de Sacramento passou a ser posse do Brasil e passou a ser chamada Província da Cisplatina. Então, Cisplatina, visualiza o mapa do Brasil, tá ao sul do Rio Grande do Sul. Eu só não vou falar o nome do país que é hoje, porque isso aí vai dar uma guerra, peraí. Mas todo mundo que já sabe, né? Que está ao sul do Rio Grande do Sul. A colônia de Sacramento é uma colônia da Espanha, que fica ao sul do Rio Grande do Sul, que passou a ser chamada Província de Cisplatina, que foi incorporada ao Brasil durante o governo dele. Então, a Província de Cisplatina, Matheus, é nossa, é território brasileiro. Eu vou falar melhor dela no governo Dom Pedro I, mas já lembra de uma coisa. Ela era da Espanha e passou a ser agora de Portugal, território brasileiro. Da mesma forma, Matheus, é feito através do Tratado de Utrecht, lá no norte agora. Tem uma região no norte lá que é o Amapá. O Portugal faz um acordo com a França, chamado Tratado de Utrecht, que separa o Amapá da Guiana Francesa, pelo rio Oiapoque. Então, no mesmo governo de Dom João, o Amapá passa a ser nosso, num acordo com a França. E a província Cisplatina passa a ser nosso, eu não vou chamar de acordo, porque a gente meio que tomou a Cisplatina da Espanha. Então, durante o governo de Dom João, o Brasil, ele estica um pouquinho mais. Um pouquinho no norte, Amapá, um pouquinho no sul, que a Cisplatina é nossa. Só que essa aí eu ia pôr uma questão, gente, que é um peguinha que eu ia ensinar. Mas agora eu já entreguei a questão, mas depois vocês vão ver. Que eu queria deixar sem falar, para ver se você acertava. Porque vai ter um peguinho. Acabou? Não. 1918, 1919, 20. 1920, 800, perdão. Estoura uma revolta lá em Portugal, na cidade de Porto. Esse Porto aqui é Porto de Portugal. Por quê, Clécio? Aí agora vem a parte emocionante. Eu sou um burguês português que mora em Portugal. Tá bom? Tô morando em Portugal. Show de bola, Clécio. Desde a abertura dos portos em 1808, que o Brasil pode fazer comércio com qualquer país sem precisar passar por Portugal. E parece que desde 1815, o Brasil nem colônia mais é. É um pedaço de Portugal. Então deixa eu falar uma coisinha para a bagaça que vai rolar agora. Em 1815, Dom João era para voltar, mas não voltou e eu já expliquei por quê. Só que boa parte da corte portuguesa voltou para Portugal em 1815, que não havia necessidade de ficar aqui. Tá? Só que os burgueses que estão em Portugal, os burgueses portugueses que estão em Portugal, começaram a ficar possesso de raiva. Por que possesso de raiva? Vamos fazer uma brincadeira com vocês. Tira o Brasil, tira, faz conta que o Brasil não existe. Portugal vive do quê? Portugal dependia do Brasil para ganhar dinheiro. Tá, então os burgueses portugueses que estão em Portugal estão ganhando dinheiro. Com o quê? Ué, Clécio, com as coisas que tem no Brasil, o que sobrou de pau-brasil, de açúcar ou de ouro. Não, porque agora não tem pacto colonial nem colonialismo, o Brasil é livre para fazer comércio com outro país sem precisar passar por Portugal. Então os burgueses que estão em Portugal não estão ganhando nada com o Brasil. Aí eles falam, não, tá errado. Por isso, o que acontece em 1820? Ocorre uma revolução lá em Portugal. Revolução, o nome dela completa é Revolução Liberal do Porto, feito pela burguesia de Portugal, onde eles fazem uma revolução
exigindo o quê? O retorno de Dom João. Porque para a burguesia de Portugal, enquanto Dom João estiver no Brasil, eles, burgueses de Portugal, não vão ganhar nada. Gente, aí de novo, 15 segundos de história geral, só para vocês entenderem isso, Brasil. Depois que Napoleão é preso, que é feito o Congresso de Viena, isso aqui é história geral, só para vocês entenderem nós. É feito o Congresso de Viena, que é para voltar ao absolutismo, começa a estourar no século XIX lá na Europa, a chamada Revoluções Liberais do século XIX. Vários países começam a fazer, eu vou usar uma brincadeira aqui, vários países começam a fazer como espécie mini-revoluções francesas, cada um no seu, para acabar com o absolutismo. Portugal entra nessa onda, faz uma revolução liberal para acabar com o absolutismo. Só que Portugal tem uma diferença, vocês vão escrever no caderno. Essa revolução do Porto, feita pela burguesia de Portugal, ela pede 3 coisas. 3 coisas. Primeira coisa, o absolutismo de Portugal, o poder absolutista do rei Dom João, vai acabar. Os burgueses aqui vão escrever uma nova Constituição limitando o poder do rei. Mas fala, oxe, o rei está fora de Portugal, está aqui no Brasil. E os burgueses lá em Portugal aproveitam que ele está fora e eles mesmos fazem uma revolução onde eles escrevem uma nova Constituição diminuindo o poder do rei. Isso pode? Calma. 3 coisas que eles pedem. 1, que o poder de Dom João diminua. 2, que vocês já falaram, que Dom João, que é o rei, faça o quê? Volte. Eu falei que são 3. E 3, nós burgueses de Portugal, queremos que o poder de Dom João diminua, queremos que ele volte com poder reduzido e que o Brasil, continua a frase, volte a ser colônia. Por isso que a Revolução do Porto é o troço mais contraditório. Se você for ler no livro, o nome dela está escrito assim, Revolução Liberal do Porto. Só que ela é liberal para Portugal, mas ela é conservadora para a gente. Sabe por quê? Nós somos liberais, a gente quer que acabe o absolutismo, mas a gente quer que o Brasil volte tudo como estava antes. Ou seja, de acordo com a Revolução do Porto, é para acabar o Reino Unido, é para acabar a abertura dos portos, é para voltar tudo que estava antes, para eles voltarem a lucrar com o Brasil como que estava. Aí vocês que vão falar, hein, o que é feito. A primeira coisa, reduzir o poder de Dom João. Isto é feito ou não lá? É. Eles escrevem uma Constituição e essa Constituição limita o poder de Dom João? Limita. Então isso aconteceu? Aconteceu. Segunda coisa, o que é a segunda coisa? Quer que o rei, no caso Dom João, volte. Vai com vocês. Ele volta ou não? Volta. Uai, Dom João volta, besta. Não voltou em 1815, por que vai voltar agora? Aí você aqui na sala deve estar pensando, ou em casa. Ué, bastava o João fazer igual a 1815. Peitar e falar, o rei sou eu não vou voltar. É porque quando os burgueses fizeram uma revolução lá em Portugal, tem um detalhe que eu não falei. Eles falaram, Dom João, é para você voltar, com poder limitado. Ah, não vou voltar não, que o seu rei sou eu. Tá bom. Se você não voltar, aqui em Portugal, a gente vai nomear outro rei. Você vai ser rei no Brasil. Aí você vai se separar, mas Portugal a gente vai colocar outro. Na prática é, ou tu volta, ou você perde o trono. Aí Dom João falou, não, já que pediram com jeito, então aí tudo bem. Dom João volta. Aí esse terceiro aqui pausa. Brasil volta a ser colônia. Por que não? O terceiro não acontece não, tá? Por que não? Aí é que tá. Porque Dom João é malandro. Ele falou, bom, então vou ter que voltar. Tem jeito. Tá. Arruma as trouxas, vão embora. Mas, antes de ir embora... Eu tenho 1820. Na verdade, ele sai em 21, né? Antes de ir embora, ele deixa o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, na época tinha 24 anos. Gente, pelo amor de Deus, é normal colocar isso em prova. Quando eu falo assim, Dom João foi embora e deixou o seu filho, quantos anos ele tinha? Todo mundo fala, ele era pequenininho, tinha 5 anos de idade. Não, gente, isso é o que vai acontecer de Dom Pedro I para Dom Pedro II. Aqui não, tá? Por que acabou a Revolução, Igor? Qual revolução? Essa é a revolução aqui? Deve ser essa, né? Igor, você está perguntando por que acabou a Revolução do Porto, eu acho. Porque, basicamente,
aconteceu o que eles queriam, os pedidos dele. Para que eles fizeram a revolução? Para o poder de Dom João ser reduzido. Foi. Para o rei poder voltar. Foi. Para o Brasil voltar a ser colônia. Aí você espera que eu tenha que contar uma baixaria. A terceira espera. Tá? Então, que eu estou contando agora. Dom João volta e chama o seu filho, Dom Pedro I, que já era grande, não é pequenininho, tinha 24 anos. Fala, Dom Pedro, o filho mais velho dele, você vai fazer o seguinte, eu vou embora para Portugal, você vai ficar como príncipe regente do Brasil. O rei sou eu. Você é príncipe regente, está subordinado a mim, aqui no Brasil. E eu volto para Portugal, olha para o meu dedo, para resolver esse terceiro assunto aqui. Que ainda não aconteceu. Tanto que é uma frase comum, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, de Dom João para o filho Dom Pedro quando ele vai embora. Aquela frase da coroa, lembra? Que ele falou o seguinte, filho, eu estou embora, você vai ficar. Ah, pai, por que eu vou ficar? É o seguinte, caso, hipoteticamente, um dia o Brasil fique independente, que a coroa fique na tua cabeça e não no de um aventureiro qualquer. Dom João sabe o que ele estava falando em 1820 quando ele foi embora? Eu já sei que esse troço aqui vai ficar independente. Já que vai, que pelo menos fique na família. Porque se não ficar contigo, o que vai vir um outro qualquer aí e vai virar governante do Brasil. Fique pelo menos você. Deixa o filho Dom Pedro e volta para Portugal. Show! Lá em Portugal, mais precisamente em 1821, depois, Igor, acho que foi você que perguntou por que a Revolução acabou. Depois de 1821, a corte portuguesa, os burgueses portugueses, começam a pressionar Dom Pedro, que está aqui no Brasil, a terminar aquilo ali. Ou seja, voltar para Portugal, para o Brasil, voltar à condição de colônia. É aí que começa a bagunça. Porque a corte manda o seguinte recado para Dom Pedro em 21. Dom Pedro I, que não era Dom Pedro I ainda, era príncipe regente. Volte para Portugal porque o Brasil vai voltar a ser uma colônia. Por que que ele não volta? Isso aí tem uma relação. Basicamente, 1822, fica naquela de volta, não volta, volta, não volta. A elite brasileira começa a pedir encarecidamente, eu vou responder aqui, para Dom Pedro não voltar. Por quê? Amam Dom Pedro? Não! Porque sabia que se Dom Pedro voltasse para Portugal, continua o raciocínio. O Brasil voltaria à condição de colônia. Então eu falo, Dom Pedro, você não pode voltar. Mais precisamente no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas. Alguns falam que a assinatura era falsa, mas não interessa. Recebe um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas, pedindo, pelo amor de Deus, o quê? Para Dom Pedro fazer o quê? Ficar. É o que nós chamamos, 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. Aquela frase, se é para o bem geral da nação, felicidade de todos, estou pronto, diga ao povo que fico. Dom Pedro ficou para quê? Atendendo o pedido da elite brasileira. Aqui, Alessandro. Boa, Alessandra. Nunca fiz essa perspectiva aqui, não. Então, a Revolução do Porto deu certo 66,3%. É mais ou menos. Você calcula ali, né? De 3, 2 foi e 1 não. Dá 66? Dá, né? Dividido por 3, sei não. Mas tá certo. Foi feito só um pedaço da Revolução do Porto. Pronto, depois você vê aqui o cálculo matemático de quanto dá. Não sei se o número é esse, mas a ideia é essa mesmo. Ela foi feita um pedaço. Tá? O outro pedaço não. Dom Pedro resolve ficar desobedecendo a corte portuguesa. Fica no Brasil. Show de bola. Dia do fico. Aí a corte continua. Pô, moleque desobediente. Lá de Portugal eles dão a seguinte ordem. Todas as províncias do Brasil, cada província tinha um governador. Tá? A do Rio de Janeiro, não sei o quê. Toda província do Brasil deve obediência direta a Portugal e não a Dom Pedro. Esta é a ordem que vem de Portugal. E eles começam a dar uma série de ordens. Em outras palavras, o que Portugal está falando? Quem manda não é você, Dom Pedro. Quem manda é o rei que está aqui em Portugal. Quando Dom Pedro recebe essa declaração, fala, peraí, quer dizer que todos os governadores aqui não é para me obedecer, é para obedecer a corte portuguesa? Então eu, Dom Pedro, não mando em nada. Que ele falou, não, negativo. Deu um murro na mesa. 4 de maio de 1822.
Dom Pedro cria uma coisa, que eu vou explicar ainda, que ficou conhecido pelo dia do cumpra. Você falou assim, ó, a partir de agora, eu, Dom Pedro, estou criando uma nova lei aqui no Brasil. O que foi, Dom Pedro? Qualquer resolução no Brasil, aumento de imposto, redução de imposto, criação de lei, não interessa. Qualquer coisa aqui no Brasil só terá validade se tiver o meu carimbo escrito cumpra-se. Ou seja, qualquer ordem de Portugal só vale aqui no Brasil se eu autorizar. Não interessa o que eles falam lá. Nesse momento, ele está falando, quem manda nessa jossa sou eu. Não interessa o que a corte falar. Só vale no Brasil se tiver a minha assinatura. O meu, cumpra-se. Senão não vale. Isso aqui ele está dizendo nitidamente para a corte portuguesa. Vocês não mandam aqui. Isso é uma desobediência. Joia. Vamos piorar a situação? Vamos. Dom Pedro, nesse período, fica recebendo várias... São várias, tá, gente? É uma sequência. Várias cartas insistindo para ele voltar. E toda ele fala, não vou. Até que a mais famosa... Gente, eu vou dar a versão oficial que vai cair na tua prova, tá? Quando acabar a prova, aí no boteco, a gente pode discutir as teorias de conspiração, tá bom? Mas vamos dar oficialmente a versão que será cobrada em prova. Professor, passei. Vamos discutir as loucuras? Show. Que não vai cair em prova nunca. Mas então, no momento aqui, vamos ficar aqui. Então, oficialmente, no dia 7 de setembro de 1822... Dom Pedro recebe de José Bonifácio e da sua esposa, Dona Leopoldina, uma carta que é um ultimato de Portugal. O que é ultimato? É uma última chance. É uma carta dizendo, Dom Pedro, é para você retornar a Portugal para que essa parte aqui que não cumpriu seja cumprida. Vírgula, caso você não retorne, tropas estão saindo de Portugal para invadir o Brasil. É nesse momento, versão oficial, às margens do rio Ipiranga, na província de São Paulo, junto com a guarda real que iria virar os dragões da independência, num morro, é assim que tem o quadro, né, gente? Todo mundo conhece o quadro do Ipiranga. Só uma curiosidade, você sabe o que é o quadro do Ipiranga, gente? Aquele quadro bonito dele, o quadro Independência ou Morte. A independência todo mundo sabe que foi feita em 1822. O quadro foi pintado por Pedro Américo em 1888. Lá na frente. O cara em 1888 pintou o que aconteceu aqui. Então tu já sabe que o quadro não é exatamente daquele jeito. Mas vamos ao que interessa. Dom Pedro recebeu a carta, enfileirou a guarda dele e levanta a espada e faz a famosa frase. O que ele quer dizer com independência ou morte? Ou a gente fica independente, ou vamos para a guerra com Portugal. Aí você fala, mas Dom Pedro, a gente não tem um exército direito. Então vamos morrer todo mundo. Ou a gente fica independente, ou morre todo mundo, mas obedecer não vamos mais. E assim é feita a independência do Brasil. Eu vou falar uma frase agora que vai gerar polêmica. E assim é feita a independência do Brasil. Aí você puxa duas setas aqui, tá, gente? Escreve duas coisas que eu vou falar. E assim é feita a independência do Brasil, uma seta. Sem participação popular, o povo o que fez? Está nem sabendo o que está acontecendo. Porque como eu falei aqui, acho que para o Arthur, não sei, para a maior parte da população está rolando essa baixaria, mas está mudando o que no Brasil? Só vou responder aqui, só falar isso. Duas coisas. Sem participação popular, e a segunda setinha você põe, que é que vai dar polêmica, eu vou explicar, sem guerra. A independência do Brasil foi sem guerra. Clécio, espera aí, mas eu li no livro aqui que fala das guerras de independência. Não, o que vai acontecer, que eu vou explicar só na aula que vem, é que a partir de agora, independente, isso aqui é só aula que vem, estou só dando um gostinho para vocês. Algumas províncias do Brasil, elas são controladas majoritariamente ainda por portugueses. Esses portugueses não vão aceitar a independência e vão se rebelar contra Dom Pedro. Aí ele vai ter que dar um pau nesses caras, que é a aula que vem. Mas o que eu quero dizer sem guerra, não houve guerra no ato... Vê se vocês entendem a frase que eu vou falar. Ter guerra por causa da independência. Por que você está falando isso, Clécio? Porque todos os países aqui da América do Sul, os outros que eram colônia da Espanha, eles ficaram independentes mediante guerra normal, conflito. A Espanha mandava a tropa para cá, o pessoal daqui brigava, morria gente, normal. O Brasil não. Foi feito meio que um acordo de pai e filho. Acabou? Não, deixa eu só responder aqui.
Dom Pedro recebeu o título de defensor perpétuo, isso, ele recebe o título de defensor perpétuo, cadê? Aqui, quando ele declara o dia do fico, falou, a partir de agora, ele ganha o título de defensor perpétuo do Brasil. Quando Dom Pedro I realiza a independência, que Dom Miguel, que é o irmão dele, toma alguma medida para evitar a separação do Brasil, e Dom João concordou com a ação? Tá. Querido, Dom Miguel, para quem não sabe, é o irmão de Dom Pedro, que está lá em Portugal, junto com seu pai, Dom João. Tá? Esse Dom Miguel vai rolar uma baixaria dele com Dom Pedro aqui. Ele continua em Portugal para seguir o herdeiro do pai. E ele pergunta, quem é que pergunta aqui? Arthur, se Dom João concordou com a ação de Dom Pedro. Ou seja, se o pai concordou com a desobediência do filho. Arthur, é o Arthur, né? É. Arthur, querido, a gente não pode falar se ele concordou, ele nunca fez uma declaração, porque essas pressões todas é a corte portuguesa que está fazendo aqui. Aí a falar, mas o cara é o rei, ele não manda? Opa, Arthur, você deve ter olhado para trás que o poder do rei agora... Lembra disso? Ele é rei, mas ele tem um poder. E ele concordou com as atitudes de Dom Pedro? Aí vem a parte final. Eu vou te responder falando o que aconteceu aqui no final. O que Portugal falou no ultimato, hein? Ou você volta, ou a gente faz uma guerra, não é assim? Dom Pedro voltou? Não. Então continua. O que era para acontecer agora? Guerra. Rolou, ou seja, veio a tropa portuguesa aqui para lutar com o Brasil? Nunca veio. Nunca rolou essa guerra. Aí você fala, então aquela carta era um blefe, era mentira. Por quê? Eu só quero que você responda isso e a gente vai para as questões. Por que o Portugal não mandou tropa aqui para invadir o Brasil? Um motivo talvez seja o que o Arthur está pensando. Pô, o pai ia mandar alguém brigar com o filho? Provavelmente até sim, Arthur. Mas o motivo principal por que Portugal não veio para cá foi por um motivo. Que país você acha que está apoiando a independência do Brasil? Inglaterra. Porque, se eu não me engano, desde 1808 que a gente está fazendo comércio diretamente com a Inglaterra. E se não me falha a memória, o Brasil tem um mercado consumidor bem melhor do que Portugal. Então significa que se Portugal resolver invadir o Brasil para impedir a independência, havia uma grande chance que quem viesse em defesa do Brasil fosse... E Portugal quer uma briga com a Inglaterra? Não dá. A rainha dos mares? Não dá. Por isso que fica por isso mesmo. Acabou, Clécio? Claro que não. Só para terminar a aula, e eu termino esse assunto. Portugal aceita a independência 2 anos depois, quando o Brasil paga para Portugal reconhecer a nossa independência. Ou seja, a corte portuguesa no final falou, tá bom, perdemos. O Brasil já ficou independente, mas a gente só reconhece a independência. O que é reconhece? A gente só faz comércio com você, só vai tratar com você como país, se você pagar por isso. E nós pagamos, tá? 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil pagou Portugal. Então a gente pagou para ser independente. Pagou. Posso só contar uma curiosidade para ir para as questões? O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para Portugal reconhecer a nossa independência. Beleza? A dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, lembra que Portugal tinha dívida? Tratado de Mitwin, estão lembrados? A dívida que Portugal tinha com a Inglaterra girava mais ou menos em torno de 2 milhões de libras esterlinas. Traduzindo, agora eu posso falar, o Brasil pagou a independência? Pagou, mas ele não fez isso aqui não. Ó. Pegou dinheiro e deu para Portugal, porque a gente nem tinha esse dinheiro. Sabe como é que foi feito esse acordo? Portugal fala, Brasil... Tu me deve 2 milhões para eu reconhecer essa independência. Tá, Portugal, então eu vou arrumar um jeito de te dar. Não, faz o seguinte, não me dá não. Em vez de pagar para mim, paga direto para a Inglaterra e eu, Portugal, não devo mais nada. Então, basicamente, sabe o que aconteceu na independência? A gente pagou para a Inglaterra, não, porque a gente não tinha dinheiro. Simplesmente a dívida foi rolada de Portugal para a Inglaterra. Ou seja, a gente, em vez de dever para Portugal, a gente agora está devendo... para a Inglaterra. E Portugal está livre da história. E essa dívida com a Inglaterra? Aí segura que a gente vai ver no próximo governo. Beleza? Eita, Clécio, então deixa eu ver se eu entendi. A gente começou bem, endividado. O Brasil independente começou endividado. Foi. Rafael, como é que faz o bichinho aqui? O projetor, para aparecer o bicho. Eu vou pôr agora uma esquerda. Não, já liguei ali. Só para ver aqui se ele vai direto.
Não, já conectei, mas vai aparecer aqui para mim as questões? Não, só no projetor, tá. Então, gente, vamos responder umas questões para vocês. O computador tá ligado aí embaixo? Aperta aí. Isso, ligando fica mais fácil. Beleza? Então a gente começou a independência. Então a aula que vem, já vou adiantando para vocês, é o governo de Dom Pedro I. É o Brasil independente já. Eita, professor, Dom Pedro é o novo governante. E agora o que ele vai fazer? É a aula que vem. Tá bom? Vai ser bom o Brasil? Não vai ser? A gente vê na aula que vem. Só abrir aqui o bichinho e eu coloco umas questões para vocês. Lembrando a todos que essas questões que nós estamos vendo aqui em sala, todas elas vão para vocês no final do curso, para vocês fazerem de novo, tá? Todas reunidas, tá bom? Então não precisa se preocupar de, Clécio, eu não anotei, eu não tirei foto. Não, não tem que fazer nada disso não. Bacana, gente? As questões vão para vocês depois fazer, porque a ideia é, vocês vão responder as questões agora, olhando que acabaram de ver o assunto. Mas lá no próximo do curso, você responder a mesma coisa, ver se vocês ainda estão lembrando de tudo isso. Fora as coisas que sejam simulados que vocês já estão fazendo aqui no curso. Dúvidas enquanto isso? Professor, Matheus, os portugueses que estavam no Brasil se rebelaram contra a independência? Joia, Matheus, governo de Dom Pedro I. Aí eu falo isso. Então aguenta a pergunta que eu vou responder isso na aula que vem. E a outra só falou o que é a tradição do Brasil com dívida. Passar o governo com dívida. Pô, sacanagem, gente, não é não. Judiação. Vocês estão com uma ideia errada do Brasil. Só porque a gente começou endividado? ESA, Dom João, aqui, Joanino, Independência. Tem que abaixar, né? Seria bom. Verdade, gente. Aí o negócio fica mais fácil, né? Bichinho. Vamos lá. Beleza. Pode ir então, gente? Inclusive, eu não sei se foi o Matheus ou o Igor, fez uma pergunta aqui que está aqui. Ou ele olhou a prova, então ele adivinhou, porque já tem uma questão que ele fez que está aqui igualzinho. 2012, já é a primeira. Se bem que tem duas dessas. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seus processos de independência. Tá. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos. São os países hoje que estão aqui ao nosso lado. A América Portuguesa, que é a gente, ao contrário, não se fragmentou. São parentes. Apesar de que tentaram, né? Sem Confidência Mineira 10, certo, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatos abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi qual? Um aqui não ajudou para a gente manter unido. Essa que eu vou dar o macete de um peguinha fácil. Fala pronto. E o pessoal de casa digita uma letra aí. Aqui da sala fala pronto. Qual outra personalidade é importante, além de Dom João e Dom Pedro, no processo de independência? É um cara que eu vou falar mais na frente, que é o José Bonifácio. É um camarada que vai ser uma espécie de braço direito de Dom Pedro aqui. José Bonifácio e, por incrível que pareça, a própria esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina. Por exemplo, no Grito do Ipiranga, só como curiosidade, ele está viajando para São Paulo. O Grito do Ipiranga ocorre quando ele está vindo de São Paulo para o Rio.
Quem assume a província do Rio enquanto ele está fora é a esposa dele, Dona Leopoldina. Ela, por incrível que pareça, tinha uma presença forte. Vocês já falaram aí, gente? Pronto? Falaram letra aqui? Tá, aqui falaram letra. Fala vocês aí, letra. A e B de bola. Aqui me falaram B. Então vamos lá. A e B. O que não contribuiu? Vamos de baixo para cima. Manutenção do regime monárquico após a independência. Essa, teoricamente, eu ainda ia falar, mas eu acho que todo mundo sabe. Se é Dom Pedro que vai continuar no poder, ele vai continuar como rei, imperador ou algo assim. Então o Brasil continua sendo monarquia. Isso ajudou o Brasil a ficar o mesmo tamanho sem fragmentar? Ajudou. Tá certo que quando você fosse fazer essa questão, você já teria visto o governo Dom Pedro. Você vai ver que no governo dele tem províncias que tentam se separar. E Dom Pedro sempre... ele evitou. Então isso aqui ajudou. Então não pode ser. Transferência da corte portuguesa para o Brasil. Não, isso ajudou para que o Brasil não se separasse. Se o rei não viesse, provavelmente aconteceria com o Brasil o que aconteceu com a América Espanhola. Ia ser um monte de pedacinho. Então não pode. Ação pacificadora de Caxias no combate às revoltas regenciais. Aí aqui é injustiça porque vocês não viram ainda. Então eu só vou adiantar que vocês vão estudar isso. Vai ter um período da história chamado período regencial. Você já deve ter ouvido falar, é que tem aquele bando de revolta feia. Cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha, tá? É um bando de revolta que querem N coisas. Uma das pessoas que consegue vencer essas revoltas, debaixo do porrete, mas não interessa, consegue vencer, é o Duque de Caxias. Então, ao vencer, ele impede que o Brasil fragmente. Última chance, A ou B? Ficou nas duas. Letra A, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves. Isso ajudou o Brasil a ficar um só. Por quê? Se ele não elevasse o Brasil, gente, há uma grande chance que ele tivesse que voltar para Portugal. E ao voltar para Portugal, ei, Clécio, o Brasil ia ficar independente. Inteiro ou em pedacinho? Agora, qual é o macete que eu ia falar? Só que eu não sei se foi o Arthur ou o Matheus que me perguntou aqui. Eu citei, porque um deles perguntou, a questão da Cisplatina e da Guiana Francesa. Então você sabe que essa aqui, o Brasil pegou no governo Dom João. Mas sabe por que isso aqui, não, a macete que eu ia te dar? Clécio, eu não vi isso ou eu esqueci. Não sei onde é que está a Guiana Francesa e não sei o que é a Cisplatina. Sabe como é que você ia matar, gente, essa questão? Olha só. Pergunta o que não ajudou para a integridade. Então uma coisa que foi contrária à integridade. Era só você pensar hoje. Guiana Francesa é nossa? Cisplatina é nossa? Então, não sei o que aconteceu, mas sei que se isso aqui foi nosso um dia, a gente perdeu. Se perdeu, contribuiu para isso? Ao contrário, isso fragmentou. Era a terra que é nossa e que a gente... Então, qual era o macete? O que não contribuiu para a nossa integridade? Era só pensar, peraí, esses dois lugares aqui que eu nem sei onde fica, a única coisa que eu sei, não é do Brasil. Se não é do Brasil... não ajudou na manutenção. Simples. Claro que eu havia dito, porque um camarada aqui perguntou, mas se eu não tivesse perguntado, é isso que eu queria mostrar para vocês, o macete. Nunca ouvi falar disso, mas eu sei que não é nosso. Se não é nosso, querido, como é que pode ter contribuído? Agora eu vou falar, o que contribuiu para a integridade do Brasil? A Venezuela. Em quê? Ah, não é nossa, nunca foi. Até hoje. Deixa a brincadeira para lá. 2012, gente. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, foi 1815, foi uma medida tomada pelo regente Dom João. Qual era o objetivo dele de fazer isso? Vai por exclusão. Pessoal de casa digita a letra. Vai ter que ser voado. Fala pronto aí. Grita pronto. O pessoal de trás pode levantar, gente, para ver aqui os bichinhos de baixo. Foi? Então, letra. A e D de dado. A e D de dado. Tá, vamos ficar com as duas. Não, tem que ter duas para dar polêmica. Qual o objetivo dele? Vamos de cima para baixo. Pular. O objetivo de unificar as coroas de Portugal e Espanha. Já parou de ler, né? Não, mas vamos ler até sacanagem. Que era dominado pelos portugueses de País de Algarves. O que a Espanha está fazendo aqui, gente? Nada.
Isso aqui era para fazer um peguinha para quem está dormindo, pensando numa tal de União Ibérica. Lembra disso? Isso é lá atrás, gente. Açúcar. Não tem nada a ver com Dom Pedro. Vamos tentar ser o objetivo de melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões de franceses e ingleses que saqueavam nossas cidades litorâneas. Se não me falha a memória, vários franceses invadiram o mesmo Brasil, no período do pau-brasil. Ah, meu pai, eu estou em 1815, até o ouro já acabou. Por isso que no final do curso, gente, eu vou dar aquela linha do tempo que vai ser show para vocês, tá? Se localizar no tempo. Vocês falaram que é D, né? Então pula D. Com o objetivo de satisfazer a cobiça das elites brasileiras aqui, que com essa medida tiveram acesso às minas de prata de Potesi da Bolívia, gente. Da onde é isso, meu pai? Então quer dizer que o Brasil virou Reino Unido para a gente poder pegar prata na Bolívia. Última chance, A ou D? Qual é o problema da A? De aumentar o poder pessoal, pois ele, Dom João, né, passou a dominar o império que englobava... Uai, Dom João também ficou mandando na Espanha? Não, meu pai. De obter reconhecimento da dinastia de Bragança, que é a dinastia de Portugal. O Congresso de Viena falou, toda dinastia que sair, volta. A dinastia de Bragança, por parte do... Eu acho que está tampando aqui, né? Tá, ainda bem. Congresso de Viena, reunido na Europa, dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. Show. Rafael, ainda dá aí? Então vamos mais uma aqui. Oi? Então só mais uma. Peraí, não vi ainda não. Então vocês vão me lembrar uma coisa, a gente vai ver mais uma. Mas tem mais, são 6 dessa aqui. Vocês me lembram que a aula que vem a gente tem que começar com o resto dessas questões. Tá bom? A gente começa com o resto e vai para o assunto novo. Então só mais uma. Olha, tinha questão aqui de 2018 já, viu, gente? Mas então vai ser a aula que vem. 2012. No ano de 1817, ainda bem que está na frente, na província de Pernambuco, deu-se uma revolta contra o governo de Dom João, que ficou conhecida com qual nome? Gente, essa aqui, por incrível que pareça, é uma... Qual que letra vocês falaram? Desculpa, vai, letra. Certeza? Não, gente, fala com convicção, pô. É ou não é? Fala alguma coisa. Letra? Sabe qual é o problema? Deixa eu explicar. Alguém fala, nossa, que tosco. Pelo contrário, essa aqui tem um índice grande porque o camarada vê. Província de Pernambuco. Isso é peguinha. Claro que não deve ser Revolução Pernambucana, né? Não, gente. A Revolução Liberal é a Revolução Liberal do Porto. 1808. Cabanagem é uma do período regencial que eu ainda vou ensinar porque não aconteceu ainda. Confederação do Equador é uma que eu ainda vou ensinar, é Dom Pedro I, não aconteceu, mas eu vou te dar uma dica, isso aqui é lá em Pernambuco, né? Pernambuco também, mas não é nossa. Revolta dos Alfaiates é a... Qual é o nome dela? Conjuração Baiana, é a mesma. É a Revolução Pernambucana. Ai, vou arrancar não, mas é o que está aqui atrás, eu acabei de dar para vocês. Rafael, deu, né? Então, galera de casa e daqui, lembra, a gente tem que ainda fazer as outras questões, inclusive as de 2018. Tá bom, galera? Grande abraço para vocês e aula que vem começa Dom Pedro I, o Pegador.